nós vamos falar sobre segredo. Um segredo que não deveria ser tão segredo, mas quando nós descobrimos, nós florescemos. Nós crescemos, nós nos potencializamos, nós nos surpreendemos e nós surpreendemos todas as pessoas ao nosso redor. Que informação é essa que faz tanta transformação na vida de um ser humano? Por que eu ainda não tomei conhecimento disso? Porque para você ainda é um segredo. Agora, vamos pensar juntos um pouquinho. Você, como eu, acredito, você acredita em Deus. E acredita que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e que nos criou extremamente diferentes uns dos outros. Você, com certeza, sabe que no mundo só há você na sua individualidade. Milhões, bilhões de seres humanos, mas nenhum é réplica sua. Nenhum é exatamente igual a você. Por que Deus fez assim? Por que Deus não nos fez mais iguais, mais genéricos, mais Nutella? Por que Ele nos fez tão raiz? O segredo da vida plena está no entendimento dessa individualidade. Mais do que nunca eu estou convicto de que quando você consegue se perceber na vida, quando você consegue entender a sua individualidade, o seu diferencial, você simplesmente brilha e todo mundo quer olhar para você. Se você é um músico, quando você encontra o seu diferencial, o seu tom de voz ideal, aquilo que realmente te realiza, você começa a fazer sucesso, você começa a brilhar. É verdade que muitos vão criticar, a grande maioria vai te admirar. Muito mais pessoas do que você é capaz de dar atenção individualizadas irão olhar para você com os olhos de quem olha para um líder, de quem olha para um ídolo. O que eu quero dizer com isso é que se nós temos esse entendimento, nós temos que investir um pouco do nosso tempo tentando entender qual é o nosso diferencial e não ficarmos presos nos que os outros vão dizer, o que o outro vai pensar, o que o outro vai comentar, o que o outro vai achar de mim. Ah, mas se eu ficar assim, eu ficarei ridículo, se eu ficar assado, eu ficarei ridículo. Na verdade, nós nos anulamos muito quando nós entramos nessa onda de querer imitar os ídolos, de querer imitar os outros, querer nos vestir como alguém se veste, achar que a roupa que é bonita no outro é a roupa ideal para mim, achar que o óculos que o outro usou é o ideal para o meu rosto. E a pessoa tenta, na verdade, reproduzir a imagem do outro e não brilhar com a sua própria imagem, e não iluminar o mundo com a sua própria imagem, com o seu próprio jeito de ser. Quando nós entendemos que os nossos vícios, os nossos cacoetes, os nossos defeitos, digamos assim, não são defeitos, são características nossas que nos identificam. Às vezes aquela piscadela meio torta, às vezes aquele trejeito que incomoda alguns, mas chama a atenção de outros. Às vezes o nosso formato do corpo, uma perna um pouquinho menor, uma perna um pouquinho maior, um ombro um pouco caído, um sorriso não tão perfeito, mais natural, mais sincero, mais profundo, uma aceitação de si da maneira como Deus nos fez e um projetar de si para o mundo. E não o reproduzir o mundo em si. É o olhar de si como imagem e semelhança de Deus, onde eu me projeto para o mundo. E não tento trazer todo mundo para dentro de mim, senão eu começo um processo de adoecimento. Eu gostaria de, nesse vídeo, deixar esta mensagem. Faça um exercício, faça uma busca do teu diferencial, daquilo que é originalmente seu, que só você sabe fazer com maestria, que só você percebe a potencialidade de realmente realizar. Siga, não desista, insista, que você brilhará para o mundo. Tem uma
metáforazinha, né? um conto que diz que um sapo estava tentando subir numa árvore. E os outros sapos então gritavam: absurdo, você é louco, sapo não sobe em árvores. Você nunca será capaz de estar no topo de uma árvore, porque não faz parte da natureza do sapo estar trepado em árvores. Isso é coisa para macaco, isso é coisa para pássaro, isso é coisa sempre para os outros e nunca para o sapo. E o sapo simplesmente insistia, e num belo momento, olharam e o sapo estava no topo da árvore. Como ele subiu? Ele percebeu que havia uma árvore um pouco mais inclinada, que ele conseguiria escalar e ele criou a alternativa, estava no topo da árvore. E os sapos então começaram a querer estudar este sapo, como é que ele pôde estar lá no topo da árvore, sendo que todo mundo desmotivou ele. E perceberam que aquele sapo era surdo. E como surdo, ele não dava atenção a nenhuma mensagem negativa, a nada que estivesse fora da sua meta, que era subir no topo da árvore. E ele deu atenção para outra árvore caída porque ele estava focado em encontrar a solução para o seu problema e não estava focado em ouvir o que os outros pensavam sobre a meta dele. A meta era dele, ele queria subir na árvore, fazia sentido para ele. Era da natureza dele? Não sei, mas era o desejo dele e ele colocou a natureza da árvore inclinada a seu serviço. Quando nós temos a nossa meta, nós temos que nos ensurdecer para as vozes negativas que vêm tentando nos desmotivar, encontrar qual é o nosso diferencial e caminharmos na direção. E nunca esquecermos, o encontro do diferencial passa pelo encontro dos teus valores. Quais são os teus valores? Eu não estou falando de valores econômicos, eu estou falando de valores de vida. Quais são os teus valores de vida? Eu costumo dizer que o meu principal valor é a liberdade. Eu gosto da liberdade. Eu gosto da liberdade de escolher. Escolher gravar esse vídeo ou escolher não gravar o vídeo. Escolher estar com uma pessoa ou escolher não estar com a pessoa. Eu gosto de poder escolher gravar daqui da minha casa ou de gravar ali, de um jardim, de um espaço. Eu não gosto de me sentir preso, por isso eu não prendo ninguém, nem a mim, nem as condições de trabalho. Eu tento sempre motivar as pessoas a quererem fazer o que é preciso ser feito. Mas dou liberdade para elas também não fazerem caso não queiram. Acredito sempre que uma outra pessoa fará com muita maestria. Não abro mão da liberdade. Um outro valor que eu prezo muito é o valor da vida. Em momento nenhum eu atento contra a vida de alguém. Em momento nenhum eu penso contra a vida de alguém. Em momento nenhum eu valorizo alguém que tramou contra a vida de alguém. Em momento nenhum eu valorizo alguém que agiu com violência, com truculência, alguém que tentou destruir o outro. Não valorizo. E o meu terceiro valor que eu não abro mão, a integridade. A integridade entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu vivo. Eu busco sempre pensar, falar e viver na mesma linha. Eu penso em liberdade, eu ajo com liberdade e vivo a liberdade. Eu penso no desenvolvimento pessoal, eu trabalho o meu desenvolvimento pessoal, estou sempre tentando me aprimorar, eu falo do desenvolvimento pessoal. Esses três valores me dão norte em tudo que eu vou fazer. Eu busco e evito ao extremo qualquer situação de aprisionamento. Eu busco e evito ao extremo qualquer situação de violência contra a vida de alguém, seja quem for este alguém. Eu não desejo a morte de ninguém, desejo vida e vida em plenitude. E busco intensamente estar em perfeita coerência entre o que eu falo, o que eu penso e o que eu vivo. Forte abraço, no próximo vídeo nós teremos mais novidades e mais pitadas de segredos da vida. Fique com Deus.